Olá, muito bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, te guarde, te abençoe, em nome de Jesus. Vamos nessa manhã meditarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, vamos aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, vamos ver algo importante que a Bíblia nos fala, nos ensina a respeito de casamento, principalmente o papel do esposo, cuidar da esposa e consolá-la nas suas necessidades. É o tema que nós vamos estudar um pouco nessa manhã. Não quero ser muito extensivo, vamos ser bem abrangentes, só para nós meditarmos e edificarmos um pouco mais a nossa vida espiritual através de uma palavra. Irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 28. Paulo nos falando assim, Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Nossa, então vemos aqui Paulo mais uma vez falando sobre a sua própria mulher. Ó, assim deve os maridos amar a sua própria mulher. É como se ele estivesse falando que os maridos amem a sua única mulher. Amem a sua única mulher. Então Deus ele abomina qualquer tipo de relação extraconjugal. Lembra que nós já falamos que o Senhor ele nos dá uma esposa. O Senhor te dá um marido. O Senhor não te dá uma amante, o Senhor não te dá um amante, Ele te dá um esposo, uma esposa. Então Deus ele abomina qualquer tipo de relação extraconjugal. O Senhor ele abomina qualquer tipo de relação extraconjugal. Tudo aquilo que foge do padrão bíblico é abominação para o Senhor. Ou seja, é pecado, é errado. Como também relacionamentos sexuais fora do padrão bíblico. Sexo fora do casamento, adultério, sexo antes do casamento, fornicação. Jovens, vigiem, tomem cuidado. Então a Bíblia fala assim, cuidar da sua mulher como a si mesmo. Então Paulo está falando assim, ó, você tem que amar a tua mulher assim como você ama a si mesmo. Então, como a gente ama a si mesmo, a gente não quer ficar triste, a gente não quer ficar doente, a gente quer estar bem, a gente quer andar bem, a gente quer viver uma vida bem, legal, espiritualmente bem. Então, Paulo está falando assim, ame a sua mulher como a si mesmo. Então, Paulo está falando assim, ó, cuide da sua esposa como você cuida de si mesmo. Então, maridos que se importam somente consigo mesmo. Ah, eu estando bem arrumado, eu andando bem, eu estando bem elegante, eu estando eu com saúde, eu estando eu com dinheiro no bolso, tá tudo certo. Esposa pode ficar de qualquer jeito, não tem problema não. Tô casado mesmo já faz tempo, já não ligo mais. É vaidade. Irmãos, não é vaidade. Você cuide. Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide da sua esposa. Lembra que Paulo fala assim, ó, cuide dela como você cuida de você mesma. Então, da maneira que você quer andar bem, quer andar legal, quer andar chique, ela também, irmão. Então, cuide dela. Paulo fala assim, cuide da sua esposa como você cuida de si mesma. Então, Paulo fala, ame ela como você ama a si mesmo. A gente que ama a si mesmo, a gente não quer ficar triste, a gente não quer ficar doente. Aliás, Jesus fala assim sobre o amor ao próximo e vale a pena a gente parar um pouquinho. Dá apenas uma fugidinha rápida do tema aqui, mas também é importante. Jesus ele fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então muitas vezes as pessoas não conseguem amar o próximo, por quê? Porque ela não ama a si própria. Não está contente nunca com o seu corpo, não está contente nunca com a sua vida, não está contente nunca com a sua situação, então ela não ama a si mesma. Então é impossível ela conseguir amar o seu próximo. Então, antes de amar o seu próximo, enche o teu coração de amor por si, pela tua vida, pela tua salvação, pelo Deus que nós servimos. Aí sim, transmite esse amor amando o teu próximo como a ti mesmo. Paulo fala assim, então, uma só carne. Versículo 29, ele fala assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então Paulo fala assim, ó, nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Você sempre quer andar bem alimentado. Você sempre quer andar com saúde. Você não quer sofrer. Só que você e a sua esposa, a Bíblia diz que após o casamento, os dois são uma só carne. Então não existe mais ele ou ela. Os dois são uma só carne. Então Paulo falando assim, aquele não quer, ó, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Então nós não queremos sofrer. Mas aí tem
marido que sofre, mas marido que não sofre, mas não se importa de ver a esposa sofrendo. Esposa que não sofre, mas não se importa de ver o marido enfermo. Então, cuide como se fosse você. Vale a pena a gente bater um pouco mais em cima dessa tecla. Paulo fala assim, colocá-la em primeiro lugar. Olha que está falando assim, ó. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, é colocá-la em primeiro lugar. Após o Senhor, após a vida espiritual, tua família vem em segundo lugar. É o projeto de Deus. Deus, família. Amém? Então ajude sua família. Vamos dar uma lida em outro texto, que está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Como nós estamos falando aqui sobre cuidar da sua esposa e consolá-la nas necessidades, nós vamos ver de um marido que percebeu 4 necessidades na sua esposa. É muito interessante, muito profundo esse texto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai falar assim, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, todos nós conhecemos a história de Eucana e Ana. Quando nós vemos esse texto, nós percebemos que Eucana percebe o sentimento de Ana. Eucana percebe identificar as necessidades que Ana estava passando. Eucana ele consegue detectar o que estava acontecendo com Ana. É muito interessante. Note que ele fala assim, então Eucana, seu marido de Ana, ele lhe disse, Ana, por que choras? Então Eucana percebe que Ana está chorando. E interessante é que Eucana ele amava Ana. Olha o versículo 5. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Então Eucana tinha um amor por Ana. Eucana tinha um amor por Ana, ele amava. E uma pessoa que ama, ele percebe as necessidades. Percebe as necessidades da outra pessoa. Porque ele está sempre cuidando, está sempre olhando. Está acontecendo isso. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Acontecendo isso com ele, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então Eucana ele percebeu, ele detectou essas necessidades em Ana. Note que ele fala assim, Ana, por que choras? Por que se chora? É como se Eucana estivesse falando assim, Ana, eu tenho percebido que os seus olhos estão vermelhos. Tenho percebido que o seu semblante está ficando diferente. Eu tenho percebido que você tem chorado. Por que você chora? O que está acontecendo com você? Como se Eucana estivesse sentado com Ana e estivesse aconselhando-a, tentando entendê-la. Eucana, minha querida, por que você chora? O que está acontecendo com você? Você está chorando? Eu percebi de alguns dias que você tem mudado muito o teu semblante. Por que você chora? Segundo a necessidade que Eucana detecta em Ana, ele fala assim, e por que não comes? Irmãos, Eucana não estava falando isso simplesmente porque Ana não estava se alimentando naquele momento. Tem gente que pensa assim, de repente eles estavam lá sentados à beira da mesa no almoço. E Ana não tinha apetite, não era isso. Eucana estava olhando para Ana e estava percebendo que Ana estava emagrecendo. Exatamente isso, Eucana ele percebe que Ana estava emagrecendo. Por isso que ele fala assim, por que tu não comes? Perceba que o teu corpo está mudando. Sinal de alguém que cuida realmente da esposa, a ponto de perceber as diferenças que está acontecendo no seu corpo, a diferença que está acontecendo devido à falta de alimentação de Ana. Eucana pergunta, por que você não se alimenta? Por que você não está se alimentando? Aí depois Eucana pergunta, por que está mal o teu coração? Ele consegue detectar a tristeza no coração de Ana. Ele consegue detectar que Ana estava triste, que Ana estava aflita, que Ana estava preocupada, que a alma de Ana estava batida. Então ele percebe e pergunta, por que tu estás triste? E o mais interessante de tudo é que ele sabia a necessidade de Ana. Porque ele pergunta assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Das 4 necessidades que Eucana percebe, a última é a mais interessante. Ele percebe que Ana não comia, ele percebe que Ana estava chorando, ele percebe que Ana não estava se alimentando e ele sabia por que de tudo isso. Porque Ana ela era estéril e ela queria ter filhos. E Eucana sabia que ela não podia ter filhos. E o problema não era com Eucana. O
porque ele tinha uma outra esposa naquela época, naquele tempo, tinha uma certa lei, uma certa legalidade a respeito disso. Quando a mulher era estéril, o marido podia sim se juntar com outra para ter filhos com ela. Então Eucana tinha filhos com Penina, não tinha com Ana. Só que a Bíblia diz que ele não amava Penina, ele fala assim, amava Ana. Então, Ana tinha necessidade de dar filhos para Eucana. Tinha necessidade de trazer raiz à descendência dela, também deixar a descendência dela. Então Eucana percebe exatamente o porquê que Ana estava triste, por isso que ele tenta consolar, dizendo, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Irmãos, Eucana é um exemplo do marido que conhecia as necessidades de sua esposa. Se eu fosse um qualquer, ele falasse, deixa de bobeira, mulher. Por que você chora? Largue mão de chorar. Para se alimentar, largue mão. Que tristeza, porque se você não pode dar filhos, tudo bem, tranquilo. Mas Eucana falava assim, não. Eucana se preocupava com Ana. E Eucana conseguiu detectar essas 4 necessidades, apenas observando a sua esposa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Cuide daquela mulher que Deus colocou ao teu lado. Cuide daquele homem que o Senhor colocou ao teu lado. Vocês são ambos uma só carne. Continue firme no propósito de Deus. Continue lutando, orando, jejuando, consagrando, buscando o Senhor pela tua família. Que o Senhor vai abençoar a tua casa grandemente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, te guarde, que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Deus abençoe.